Proposta na mesa para renovar com Léo Jardim. Enfim, meu amigo torcedor vascaíno, o Vasco espera acertar a renovação do goleiro que foi fundamental na partida da última terça-feira contra o Operário em Ponta Grossa e automaticamente para a classificação do Vasco da Gama para as oitavas final da Copa do Brasil. Além disso, também trazer informações importantes sobre o novo diretor executivo do Vasco da Gama. Após a demissão de Marcelo Santana, o cargo ainda está vazio e teve um profissional que o Vasco, nessas últimas horas, movimentou os bastidores em São Januário, acompanhando a partida contra o Operário. Diretor, inclusive, que recentemente estava no Fortaleza. Eu vou trazer tudo isso aqui a vocês nesse Fala Gigante. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades. Teremos aí pela frente, né? Um Fala Gigante bem agitado. Teve confusão no CT Moacir Barbosa. Uma confusão aí que foi bastante divulgada, inclusive pela imprensa nessas últimas horas. Eu vou trazer tudo aqui a vocês nesse vídeo. Mas antes de começar, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Então, você aí que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, já se inscreva, ajude, é claro, o nosso crescimento e venha fazer parte da família canal do Gigante Vasco, também compartilhando o nosso conteúdo para que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso canal, ao nosso trabalho. Então, conto com você, se inscreva aí, vambora chegar a essa marca que faltam pouquinhas pessoas para a gente chegar dos 152 mil inscritos. Show? Vambora então, sem muita enrolação, meu amigo, fala logo de Vasco da Gama, né? Eu quero começar aqui primeiramente com vocês, este Fala Gigante, falando sobre um tema bastante polêmico, né? Algo que aconteceu aí ontem, lá no CT Moacir Barbosa. Ontem foi dia de Media Day. Media Day é um dia feito pelo próprio Grupo Globo, né? Onde jornalistas vão ao CT Moacir Barbosa, jornalistas aí do próprio Grupo Globo, para realizar ali gravações olhando para a temporada de 2025. E durante esse momento do Media Day, teve que acontecer algumas paralisações por conta de tiroteios na Cidade de Deus. O CT Moacir Barbosa, ele fica, cara, eu não posso nem dizer que ele fica perto, que ele fica dentro, de fato, da Cidade de Deus, né? Tem alguns amigos que moram ali na comunidade e eles falam, cara, é muito perto, assim. E eu até, assim que eu recebi esse vídeo, eu mandei uma mensagem pra rapaziada, eu falei, cara, olha aqui, eles não tinham visto ainda, né? Eles falaram, cara, que loucura. Eu não sei como o Vasco tem esse CT ali. É só pular, é fácil de pular. E assim, eles falaram no bom sentido, né? Claro, porque pode haver invasão com total facilidade. Quem quiser pular o muro, pode pular à vontade o muro do CT Moacir Barbosa, porque da comunidade pro CT não tem absolutamente nada impedindo ninguém de pular esse muro, algo que ainda não aconteceu. Mas até no início, né, quando a Vasco TV ela divulgava os seus vídeos, havia muitas crianças ali em cima do muro acompanhando os treinos do Vasco da Gama, né? Então, assim, uma situação bem diferente. Até recentemente, né, apareceu aí no jornal do Rio de Janeiro, né, uma operação na Cidade de Deus, aí mostrou a imagem do CT Moacir Barbosa, o CT que foi inaugurado no ano de 2020, e desde a inauguração todos já sabíamos que a situação iria ser assim. Mas, para uso aí de informação, dê uma olhada na reação de Nuno Moreira, de Léo Jardim e de Felipe Coutinho com relação aí ao que rolou lá na Cidade de Deus durante a gravação desse Media Day. É o Vasco, né? O Vasco é o clube do povo, o Vasco é isso, é São Januário na Barreira, é o CT na Cidade de Deus, não tem problema algum. Quanto mais perto da origem do Vasco da Gama, melhor, e a nossa origem é exatamente essa. Se liga só, meu amigo. Contra a Argentina, pelo clássico, um jogo importante que era de eliminatórias. Quer que eu volte, será? Melhor, né? Melhor.
ou lá e a gente tá ouvindo. Parece que é dali, né? Mas será que é lá? Acho que é ali. E eu, assim, é uma resposta de um trabalho, né? Assim, eu fico muito feliz por... Bom, torcedor, então, como vocês viram aí, né? Cara, eu vi até um comentário muito engraçado aí nas redes sociais que dizia assim: pegue essa imagem, tira o som e mostre para um gringo e pergunte o que está acontecendo para as risadas, né, dos atletas. E assim, acho que ninguém imaginaria que a risada seria por conta de tiroteio. É só no Vasco, é só com os atletas do Vasco da Gama, é só na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro que os jogadores riem quando se ouve barulho de tiro. Assim, nitidamente, né? Os atletas do Vasco já estão acostumados com isso, tanto que não houve alvoroço algum, apenas um entendimento de isso daí já é normal, isso daí já é rotina por aqui. Mas é isso, meu amigo. Vamos embora virar um pouco essa chave e trazer algumas informações a vocês aqui importantes nesse Fala Gigante. Quero começar falando sobre o novo diretor executivo do Vasco, né? O Vasco hoje ele tem uma grande incógnita no seu cargo. O ex-diretor executivo Marcelo Santana foi demitido recentemente e até o momento o Vasco não contratou ninguém para a pasta, né? Hoje quem até comanda essa pasta do futebol é o CEO Carlos Amodeu. Carlos Amodeu, que é o CEO do Vasco, é o grande responsável pela SAF Cruz Maltina, é o CEO da SAF do Vasco. Ele hoje vem também fazendo esse papel de diretor executivo. Mas o Vasco busca um novo diretor executivo. Recentemente até trouxe para vocês, o sonho é de fato o Rodrigo Caetano, mas, cara, ficou muito difícil, muito complicado. Mesmo diante da saída do presidente Edinaldo Rodrigues da CBF, o novo presidente já deixou muito bem claro que conta aí com o Rodrigo Caetano para esse cargo de diretor de seleções da CBF. Então o Vasco ele já foi para o outro plano, né? O plano B, o plano C, alguma segunda opção diante da não possibilidade de contratação do Rodrigo Caetano. Recentemente, tivemos a informação que 3 nomes começaram a circular nos bastidores do CT Moacir Barbosa, né? Como a gente costuma falar. Que é o nome do Felipe Jimenez, assim, um diretor executivo bastante conhecido. Eu vou falar sobre esses 3 nomes aqui a vocês. Um diretor executivo de fato larga experiência, que iniciou a sua carreira como diretor executivo lá no Atlético Mineiro, né? Em 2007, aí passou por Atlético, Fluminense, Coritiba, voltou ao Fluminense, passou por Flamengo, Criciúma, Goiás, Santos e agora é o diretor executivo do Avaí. Então é alguém bastante rodado, né, no mercado, o diretor executivo Felipe Jimenez, e passando por grandes clubes. Outro diretor executivo que também foi comentado foi o André Mazuco. André Mazuco é também um nome muito conhecido, já teve passagem pelo Vasco, até para uso de informação. O André Mazuco foi o profissional que foi responsável por trazer o Germancano para o Vasco na temporada de 2020. Foi o André Mazuco que o trouxe para cá. O André Mazuco é um gerente de futebol que teve passagem já por alguns clubes também, como por exemplo o próprio Vasco, Santos, Atlético Paranaense. Hoje o profissional está no Internacional, salvo engano, recentemente ele também passou por Botafogo, então é um profissional também bastante rodado. E um terceiro nome, que é menos conhecido aqui no Sudeste, mas lá no Nordeste muita gente conhece ele, que é o diretor executivo Bruno Costa. Um diretor executivo que teve passagem recente aí pelo Fortaleza, né? O Bruno Costa chegou ao Fortaleza aí em dezembro de 2023 e deixou o clube recentemente, agora no dia 3 de abril de 2025. Então ficou um período aí de 1 ano e 4 meses, né, no Leão do Pici. O motivo da sua demissão teria sido um grande desgaste, dentro da gestão. Profissional de 43 anos, que hoje é professor dos cursos de gestão esportiva e de executivo de futebol pela CBF Academy, né, no caso, cursos da CBF. Além disso, também ele estudou por 5 anos nos Estados Unidos. Em 2016, retornou ao país para ser o diretor executivo de futebol do Fort Lauderdale Strikers, e desde 2017 ele foi diretor de scouting do San José, que é uma das principais equipes também do futebol norte-americano. Então é alguém com muito conhecimento lá na América do Norte, né, nos Estados Unidos, e teve a oportunidade pela primeira vez de trabalhar aqui no clube do Brasil, que foi o Fortaleza, e não obteve muito sucesso. Então esses 3 nomes são os que giram hoje os bastidores do Vasco da Gama.
No caso, Mazuco, Felipe Gimenez e Bruno Costa. Tanto Mazuco quanto Gimenez são dois nomes muito bem avaliados, tá? Informações é que o próprio Mazuco já foi consultado pela diretoria do Vasco, mas até o momento não houve avanço algum. Ele está nesse momento empregado no Internacional. Já Felipe Gimenez, nesse momento é o CEO do Joinville, também está na mira, mas não foi procurado como foi André Mazuco. Como ambos estão empregados, né, precisariam ser convencidos a deixar os seus projetos atuais para fechar com o Vasco. Diferente do Bruno Costa, que está livre no mercado. É um nome que, de acordo até com os amigos do canal Atenção Vascaínos, é visto com bons olhos pela atual diretoria do Vasco da Gama, mas até o momento não houve nenhum contato pela contratação do diretor executivo. Mas anteontem, terça-feira, aconteceu algo que chamou muito a atenção em São Januário. Por quê? Pois Bruno Costa e mais de 30 executivos de clubes de vários países, não só do Brasil, que hoje realizam um curso de gestão da FIFA, estiveram presentes em São Januário, no jogo contra a equipe do Operário de Ponta Grossa. Então, mais de 30 executivos estiveram presentes em São Januário, e dentre eles o Bruno Costa, que é um nome muito bem quisto por parte da diretoria do Vasco da Gama. O nome dele, volto a repetir, é visto internamente, é falado internamente, mas é um nome que ainda a diretoria do Vasco não entrou em contato. Qual é o grande motivo que faz com que a diretoria do Vasco tenha receio pela contratação do Bruno Costa? Pois hoje a diretoria do Vasco da Gama ela quer escolher um profissional sem erro. Ela não quer errar nesse cargo da diretoria executiva, como se entende internamente que errou com a chegada do Marcelo Santana. Diante disso, o objetivo é trazer um nome de mais peso, né? Um nome de mais cancha, um nome que sustente essa pressão, como por exemplo o nome do Rodrigo Caetano. Eu acho que inclusive é o único hoje do futebol brasileiro que tem capacidade para isso, para resistir a essa pressão. Um nome mais forte, um Juninho Paulista, um Juninho Pernambucano também, né? Algo que hoje é muito difícil. Então o Vasco até chegou a cogitar o nome do Bruno Costa, mas hoje a possibilidade de um desfecho é bem pequeno diante aí dessa situação, né? De ser um nome com pouca experiência e já sabendo da possibilidade de grandes críticas que a diretoria do Vasco poderia receber por conta dessa contratação. O Vasco quer definir essa situação quanto antes, mas ainda há uma grande incógnita para saber qual será o novo diretor executivo do nosso Cruz Maltino. Mas terça-feira ele esteve lá em São Januário. Pergunta que fica é, como será que foi esse contato? Porque houve um contato dele ali com o seu Carlos Amodeu, uma conversa, um papo. Será que foi se falado de Vasco da Gama? É um nome que está aí, que o Vasco analisa sim, mas que até o momento não houve nenhuma conversa mais a fundo. Show? Deixe a sua opinião nos comentários. Felipe Gimenez, Bruno Costa e Mazuco. Qual seria o melhor nome? E para fechar com vocês, esse Fala Gigante, quero falar com relação aqui, meu amigo, a negociação para a renovação de Léo Jardim, né? Léo Jardim, que é um goleiro do Vasco da Gama, goleiro aí que, poxa, depois de terça-feira, mais do que nunca, ganhou a moral com a torcida, uma moral que já tinha, mas o Léo Jardim é um goleiro que sempre teve muitas dúvidas, né? Muitas interrogações por parte do torcedor vascaíno com relação ao Léo Jardim. Eu acho que o goleiro ele tem 3 pilares. Hoje, o goleiro moderno ele tem 3 grandes pilares. O principal é como ele se comporta embaixo das traves, se ele é um bom goleiro, se ele agarra bem. O Léo Jardim é 10 para mim. Nesse primeiro pilar, nesse primeiro quesito, goleiro, agarrar. Léo Jardim é o melhor do Brasil, na minha opinião. Aí tem o segundo pilar, que eu acho que hoje é fundamental, que é jogar a bola com o pé, sair jogando. Léo Jardim com Ramon, Fábio Carille, com William Batista, com Rafael Paiva, nunca foi alguém bom nesse quesito. Nunca foi. Léo Jardim sempre demonstrou uma insegurança tremenda em trabalhar com os pés e uma dificuldade absurda com isso. Algo que prejudicava o Léo Jardim várias vezes. A própria torcida do Vasco já criticou o goleiro por ele não saber sair jogando com os pés, a dificuldade dele nesse quesito. Então, ele era nota 10 agarrando, mas essa dificuldade de sair jogando com os pés era um problema. E aí tem um terceiro ponto, um terceiro pilar para ser um grande goleiro, que é a saída do gol.
o Léo Jardim ele também tem essa dificuldade em sair do gol e é algo nítido. O Léo Jardim não sai do gol. Então, mesmo agarrando pra caraca, esses dois pilares aqui, da saída do gol e da bola com o pé, acabava tirando um pouco a moral do Léo Jardim com certa parte da torcida. Cara, por incrível que pareça, a bola no pé do Léo Jardim hoje não tá queimando mais muito com o Diniz, não, cara. Léo Jardim tá dando os lançamentos, tá tocando, tá sem medo. Algo estranho que eu não vi no Léo Jardim nesses 2 anos e meio de Vasco da Gama. A saída do gol ainda não vi melhora não, mas espero que também melhore com o Diniz. Se esses dois fatores melhorarem, meu amigo, esquece. O Léo Jardim vai ser sobrando o melhor goleiro do futebol brasileiro. Mas a preocupação é, o Léo Jardim vai ser o melhor goleiro do futebol brasileiro, se melhorar nesses quesitos, mas ainda não tem nada acertado com o Vasco. E estamos falando de um goleiro que defendeu o pênalti na segunda fase da Copa do Brasil do ano passado contra o Água Santa, uma cobrança defendida. Defendeu o pênalti na terceira fase da Copa do Brasil do ano passado contra o Fortaleza, uma cobrança defendida também nas penalidades máximas. Defendeu também uma cobrança nas quartas de final do ano passado contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E defendeu agora também na terceira fase 3 penalidades máximas. Então o Léo Jardim, ele, querendo ou não querendo, se o Vasco passou nessas 4 disputas de pênalti, o Léo Jardim ele tem total participação. Ou seja, o Léo Jardim já colocou nos cofres do Vasco 17.435.000 só de premiação da Copa do Brasil. Fora o Campeonato Brasileiro que ele nos livrou lá em 2023. Então assim, o Léo Jardim hoje, cara, a gente pode falar que é um goleiro que se paga. Podemos criticar o Léo Jardim, mas hoje o Léo Jardim é um goleiro que se paga. Mais de 17 milhões só de premiação o Léo Jardim já colocou nos cofres do Vasco. E isso, meu amigo, querendo ou não querendo, faz com que o goleiro queira pedir o que quiser. E hoje a preocupação do Vasco é com relação a exatamente isso. A renovação do contrato do Léo Jardim. Internamente, né, ao ser até questionado, o CEO Carlos Amodeu ele afirmou que é um caso que está sendo resolvido internamente essa renovação. O Vasco já formalizou 3 propostas ao goleiro Léo Jardim, mas até o momento nenhuma foi aceita. A terceira houve uma contraproposta, ela ainda está na mesa do Vasco da Gama, essa contraproposta do Léo Jardim, mas o Vasco da Gama ainda não aceitou o que o Léo Jardim colocou na mesa. A informação, meu amigo, é que nesse momento, diante dos valores que o Vasco colocou na mesa do Léo Jardim nessa terceira proposta, não há acordo para renovação. Léo Jardim não gostou aí do valor que o Vasco ofereceu para ele, um contrato de 5 anos até o final de 2030 e um valor que ainda não foi divulgado. Entretanto, apesar disso, há um grande otimismo nos bastidores aí do Vasco, especialmente pelo apreço do Léo Jardim ao Vasco da Gama para a renovação sair do papel e acontecer, tá? De acordo até com o jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, a renovação pode estar condicionada à resolução de pendências financeiras entre Vasco e Paulo Pitombeira, que é o empresário do jogador e vem tocando, né, essas negociações. De acordo com informações, o Vasco já enviou uma proposta oficial, mas ainda não houve essa aceitação também por parte dos seus representantes. Inclusive, até para piorar ainda mais a situação, há no contrato uma cláusula de renovação automática do goleiro Léo Jardim caso ele dispute 60% das partidas nessa temporada. Mas a informação, meu amigo torcedor, é que se o Léo Jardim não renovar com o Vasco da Gama, assim, se a proposta que o Vasco colocar na mesa não for renovada, né, não for aceita pelo Léo Jardim, o Léo Jardim também não vai acionar essa cláusula de renovação automática e vai sair no final da temporada, o que na minha opinião é extremamente preocupante. Enfim, meu amigo, vamos ver o que vai acontecer. É clima tenso, é clima de preocupação dentro do Vasco diante de tudo isso. O Léo Jardim é uma peça fundamental. O Vasco quer a renovação dele, corre pela renovação dele. Além do Léo Jardim, o empresário Paulo Pitombeira também tem o João Vitor no Vasco, tinha o Maxime Domingues e tinha o técnico Fábio Carille. Então, é um empresário até com certa influência. O André Fernandes, por exemplo, que é o craque do Sub-17, é um jogador do Paulo Pitombeira. Então, assim, é ficar de olho. A gente não sabe o que acontece nos bastidores. A gente não sabe o quanto o próprio Paulo Pitombeira influencia para a não renovação do goleiro Léo Jardim, né? A ver aí, meu amigo. Deixe a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa quinta-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais informações e novidades a todos vocês. Esperar aí para que essa renovação do Léo Jardim aconteça
o quanto antes. Show? Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal, venha fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. E como eu sempre falo aqui, saudações, Vascaíno!